Gênesis capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Você que está em casa também, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar a nossa meditação. Ela está baseada nesse texto da Palavra de Deus. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 1. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias os nefilins estavam na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram continuamente mal. Presta atenção nesse versículo 5. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente mal. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Interessante que o gado, os animais, as aves acabam pagando pela maldade do homem. Verso de número 8. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Que Deus nos abençoe mediante a leitura da sua palavra nos nossos corações. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Fale com Deus. Peça ao Espírito Santo para trazer ao seu coração e à sua mente todo o entendimento e compreensão da palavra dele. Que a palavra de Deus para a sua vida nesta noite seja uma palavra transformadora, uma palavra que venha de encontro às suas necessidades. Que a palavra de Deus possa falar ao seu coração de tal forma que você saia daqui e você que está em casa possa voltar revigorados, transformados pelo poder da palavra de Deus. Para isso você precisa orar. O Senhor Deus diz: minha casa será chamada casa de oração. Nós estamos aqui para orar, para louvar, para adorar e para ouvir a palavra de Deus. Amado Deus, glorioso Pai que está nos céus, Deus Criador de todas as coisas, soberano Senhor, Deus eterno, poderoso Deus,
Louvado seja o nome do Senhor por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de cultuar o Senhor, de celebrar o Teu glorioso nome, de prestar culto a Ti. Rendemos graças a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos ama e ama com amor eterno, e por amor aos Seus filhos, o Senhor tem preservado as nossas vidas. Pai, nesta noite nós clamamos a Ti em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, que está em nós, que nos guia, que fala ao nosso coração, possa trazer todo o entendimento, toda a compreensão da Tua vontade. Tira, ó Deus, agora da nossa mente tudo aquilo que possa impedir o Senhor de falar. Desejamos muito ouvir a Tua voz. Por isso, ó Pai, fale ao nosso coração. Nós clamamos a Ti e pedimos que o Teu Santo Espírito traga agora toda a quietude, toda a reverência, todo o entendimento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O que é o homem? Quando eu pergunto o que é o homem, naturalmente que eu estou perguntando também o que é a mulher, o que é o ser humano. Não preocupa com esse barulho aí não, que são os pombos, eles estão prestando culto também, tá? Aqui tem essa vantagem, os pardais encontrou casa, as andorinhas e os pombinhos também. Eles moram aqui e passam o dia todo aqui. Isso é bom. O que é o homem? O homem é um vaso criado por Deus que se estragou. O homem é um vaso criado por Deus que quebrou. O homem é um vaso criado por Deus que se esfacelou. Um homem é um vaso criado por Deus que perdeu a imagem e a semelhança de Deus por causa do pecado. Você não precisa ir lá, mas Jeremias capítulo 18, o texto do capítulo 18 e principalmente os primeiros versículos, eles mostram claramente que Deus é o oleiro e Ele pegou o homem do barro, fez essa imagem perfeita dele, mas um dia esse homem caiu e quebrou-se, e Deus pega aquele barro e Ele vai fazer um novo homem, um homem transformado, um homem mudado. Por isso, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, também diz, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim Deus deseja transformar a sua vida, pois deseja usá-lo. Mas Deus deseja usá-lo como um vaso novo, como um vaso perfeito, com aquela perfeição com que Deus criou o homem no início. Alguém fez uma declaração há algum tempo atrás, e eu tenho pensado e meditado nessa declaração. O estado mental do mundo é caracterizado por uma perplexidade, por causa desta crise mundial, universal que o homem vive. A crise da própria existência. Qual a razão da minha vida? Qual a razão do existir? O filósofo já dizia muitos e muitos anos atrás: penso, logo existo. Que bom, penso, logo existo, mas existo com que razão? Qual é a razão pela qual Deus me trouxe ao mundo? Assim, Deus deseja transformar a sua vida, pois Ele deseja usá-lo, ou usá-la. Queria pensar nesta noite sobre vidas transformadas para transformar vidas. Vidas mudadas
vidas transformadas, vidas que nasceram de novo, que passaram pela experiência do novo nascimento, que tiveram um encontro com Jesus, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que tem o Espírito Santo morando dentro da sua vida, do seu coração, da sua mente. Você que agora é habitação de Deus, é santuário de Deus, você que é corpo de Cristo, povo de Deus, família de Deus, rebanho de Deus, você tem uma razão de ser, a razão da sua existência é glorificar a Deus, é louvar a Deus, é cultuar a Deus, é ser usado por Deus. Deus quer ser usado, como Deus usou Noé no passado, para continuar uma raça, um povo, uma comunidade, uma nação. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida. Mas você tem que partir desse princípio, de que o estado mental do mundo é caracterizado por uma perplexidade, por causa do pecado, por causa da queda. Um famoso jornalista do Brasil escreveu em um jornal, há muitos anos atrás, está acontecendo alguma coisa e ninguém sabe o que é. E olha que ele não sabia da existência da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, da Organização Mundial da Saúde, pedindo o isolamento das pessoas, o enclausuramento. E ele já dizia naquela época, está acontecendo alguma coisa e ninguém sabe o que é. Parece que o mundo enlouqueceu e a perplexidade toma conta do homem. Você consegue voltar lá no tempo de Noé e imaginar o que estava acontecendo naquela época? Você consegue voltar aos dias de Noé e pensar? Tenta imaginar você sendo um dos filhos de Noé, ou uma das filhas que casou com um dos filhos. O mundo daquela época, que não tinha a tecnologia que nós temos hoje, que não tinha a informática, multimídia. Você consegue voltar um pouco no tempo e pensar a perplexidade no coração de Noé, quando Deus chama Noé e diz: Noé, eu tenho um assunto que eu vou tratar com você, e esse assunto é muito sério. Deixa eu dizer uma coisa para você, Noé, eu vou destruir o mundo, eu vou acabar com o mundo. Eu vou destruir as pessoas que eu criei, eu vou destruir os animais, eu vou destruir as aves. Pensa, Deus chegando para Noé e dizendo: Noé, eu não suporto mais olhar para a humanidade. Deus que criou o homem tão perfeito, no Éden. Se você voltar aqui no capítulo 3, versículo 8, olha o que Deus vai dizer. Gênesis capítulo 3, versículo 8: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem com a queda no Éden vem se escondendo de Deus, se afastando de Deus. E agora o próprio homem não sabe o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa e ninguém sabe o que é. O mundo está prestes a ser destruído novamente. Palavra de ordem é colapso. Está acontecendo um colapso mundial. Na saúde, nos governos, na economia. O homem não sabe o que está acontecendo. E o apóstolo Paulo vem e fala para mim e para você, como falou para a igreja, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito.
Meus irmãos, eu fico impressionado porque nós como igreja, nós deveríamos ser o povo mais atualizado do mundo. Nós como igreja, nós deveríamos ser o povo mais bem informado do mundo. Porque nós temos a informação de Deus para o que está acontecendo, quando o mundo não sabe o que está acontecendo, quando a perplexidade toma conta do mundo, quando o colapso toma conta do mundo, da política, da economia, da saúde. A palavra de Deus vem para mim, para você, e diz: eu sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é que Deus está trabalhando a partir da igreja, para transformar esse mundo, para mudar a situação, para tirar um pouco dessa perplexidade que assola a humanidade. A grande questão é: a igreja está ouvindo o que Deus está dizendo? Porque o mundo não está ouvindo. A igreja está ouvindo o que Deus está dizendo? A igreja sabe o que está acontecendo? A igreja sabe. Tem muitos crentes que ainda não sabem. Pensa num povo que está com medo de morrer. A igreja, o povo de Deus. Pastor, então o senhor acha que a gente tinha que abrir geral? Não, meus irmãos, nada disso. Entendo que o mundo está passando por uma grande crise de saúde, uma crise universal no mundo, e que todos os cuidados têm que ser tomados, ou todos os cuidados devem ser tomados, mas isso não pode trazer perplexidade para os crentes, porque nós somos transformados de glória em glória na própria imagem, porque Deus está falando conosco como Ele falou com Noé naquela época. O mundo tem que perguntar o que está acontecendo, a igreja tem que responder: eu sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o mundo está mergulhado no lamaçal do pecado. O mundo está mergulhado no lamaçal do pecado. O mundo está pagando pelo seu próprio pecado. Se você for também, não precisa abrir, mas está aí, vai aparecer na tela, Romanos 12:2, que foi que Paulo disse: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, entendimento, compreensão do que está acontecendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, é inadmissível que um crente salvo por Jesus, um crente que foi alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus, entre nesse colapso que o mundo está. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu entendo, respeito a opinião de cada um, mas tem coisas que eu não entendo. Eu não entendo que um crente pode ir no supermercado, pode ir no banco, pode ir na casa lotérica, pode ir no açougue, pode ir para a academia, mas não pode vir para a igreja. Isso eu não entendo. E isso não dá para, à luz de quê? Viaja, vai para todo lugar, menos para a igreja. Sabe por quê? Tem medo de pegar o coronavírus aqui na igreja. Parece que a igreja é o lugar mais contagiante do mundo. Mas vai no banco, vai na casa lotérica, vai no supermercado, vai no açougue, vai fazer caminhada, anda no meio do povo. Por que você não está indo na igreja, meu irmão? Não, porque o secretário municipal da saúde falou que é para eu ficar em casa. Mentira, não está ficando em casa coisa nenhuma. Sabe de uma coisa? Se tiver um ou dois que estão ficando em casa, é muito.
Nunca saiu de casa mais, por causa dessa pandemia. Vai para todo lugar, menos para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, olhem para mim, todo mundo aqui. Vocês é gente de fé, viu? Amém pela vida de vocês. A igreja está aqui. A igreja é gente de fé. Eu não me conformo com esse mundo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Obrigado pela preocupação. Então vou tomar. Todos nós, cristãos, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A palavra que Paulo está usando aqui é aquela palavra que a gente conhece muito bem para metamorfose, transformação, mutação, mudança. A ideia aqui é que você está olhando no espelho e à medida que você vai olhando, você vai passando por um processo de transformação. Só que eu acho tão bonito esse texto porque você deixa aquela velha imagem, aquela foto antiga sua e de repente você começa a olhar e aparece uma nova foto. Só que ao invés de aparecer a sua imagem, a sua foto, você olha no espelho e o que você contempla agora é a foto de Jesus, a imagem de Jesus. Você deixa de ver você começa a ver Jesus na sua vida. Por isso ele fala, nós somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor Jesus. Crente que é transformado e que tem a imagem de Cristo, ele não entra em colapso, ele não entra nessa perplexidade, nesse caos total, porque ele tem Deus. Eu fico querendo e voltando a esse texto aqui, imaginando essa conversa de Deus com Noé, e Noé: tá bom, o Senhor é o Criador, o Senhor é soberano, o Senhor é quem decide, a última palavra não vem do homem, não vem da medicina, a última palavra vem de Deus, e Deus disse: Noé, eu vou destruir tudo, porque há um colapso, porque há uma pandemia de pecado universal, tomando conta da humanidade que Deus criou com tanto amor, com tanto carinho, com tanta perfeição, humanidade que Deus diz: eu quero me relacionar com vocês, eu quero passar um tempo com vocês. Eu fico imaginando todos os dias, na viração do dia, ao cair da tarde, Deus vindo ao jardim do Éden, e conversando com Adão, e olhando para Adão, e Adão glorificando a Deus, louvando a Deus. E que coisa, que relacionamento perfeito. E era isso que Deus esperava mesmo, que o homem entendesse. E de repente o homem cai em pecado, e ele perde a imagem, ele perde a forma. Em Jesus nós fomos transformados novamente na imagem de Deus. Desde o início, lá no Éden, Deus deseja se relacionar com o homem. Desde o início, Deus deseja se relacionar com o homem. Ele tinha um momento especial para isso, um momento específico, para vir, para falar com o homem. Meus irmãos, eu gosto, é bom, eu queria poder visitar os irmãos todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É bom estar com os irmãos. Mas certa vez um presbítero chegou para mim e me exortou, dizendo: pastor, o senhor precisa visitar mais, o senhor precisa visitar a família do fulano. E eu falei: meu irmão, eu já visitei essa família eu não sei quantas vezes, eu já orei com essa família, já chorei com essa família, já preguei a palavra de Deus para essa família não quer nada com Deus. Ele disse: mas o senhor tem que ir lá, o senhor é o pastor. Eu falei: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se visita resolvesse mesmo, o Adão não tinha pecado, o Adão não tinha caído, Eva não tinha pecado, porque Deus visitava Adão todos os dias. Deus ia lá e passava um tempo com Eva, e olhava para Eva e dizia: ô minha filhinha, rainha do Éden. Foi só Deus virar as costas à mulher que pecou.
E aqui nós estamos diante de um quadro: o pecado da humanidade leva Deus a uma decisão. Eu gosto de fazer algumas perguntas para a igreja. Se eu perguntar para a igreja, eu estou perguntando para você. A minha pergunta é: em que está sendo transformada a igreja? E quem a está transformando? Que tipo de comportamento tem influenciado a igreja hoje? O mundo com seu sistema decaído? O culto, a pregação, o louvor? O que está influenciando a igreja? Em que a igreja está sendo transformada? Qual o rosto da igreja? Qual a face da igreja? Quando o mundo olha para a igreja, o que é que o mundo vê? Você acha que há uma crise? Estamos vivendo essa crise? Se você me perguntar, eu gosto de dar alguns nomes para a crise. Outro dia eu estava pensando sobre crise e eu fui pensar, eu disse: olha, tem uma crise que é a crise das crises. Sabe qual que é a crise das crises? Crise de autoridade. Quem é autoridade sobre quem? Você é autoridade sobre quem? Quem é autoridade sobre você? Imagina um filho chegando para o pai e dizendo: pai, o senhor não tem autoridade sobre mim, o senhor não é autoridade, o senhor não manda. Isso é uma crise. Há uma crise nos governos, há uma crise na política, mas eu diria que a crise das crises é a crise de autoridade. E eu olho para esse texto aqui e vejo uma crise. Sabe qual é o nome que eu dou para essa crise? Crise do dilúvio. A crise do dilúvio, ou a crise que gerou o dilúvio. A crise do dilúvio foi motivada por pelo menos 4 comportamentos dos homens daquela época. A crise do dilúvio, essa mesma crise que nós estamos passando hoje. A pior crise não é a crise do coronavírus, é a crise do dilúvio, é a crise de Mateus 24, da mensagem de Jesus, a crise dos dias de Noé. Estamos vivendo dias de Noé. Você não precisa ir lá, mas Mateus 24, 37 diz: pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Estamos vivendo a crise do fim do mundo, a crise causada pelo pecado. Quais são os comportamentos dos homens hoje? Que tipo de comportamento nós estamos vendo nas pessoas? Que tipo de conduta? Vamos voltar para o texto aqui, Gênesis capítulo 6. Quero destacar rapidamente aqui 4 comportamentos para fazer uma aplicação, trazendo para os nossos dias, mostrando a importância de vidas transformadas, como Noé teve a sua vida transformada, para você ser usado por Deus, como Noé foi usado por Deus, para construir uma arca, um grande navio, uma grande barca, para salvar umas poucas pessoas. 4 comportamentos. Primeiro, a carnalidade do homem. Pensa numa geração de gente carnal. E mais triste ainda é quando eu preciso dizer que tem crente que é carnal. A Bíblia faz uma diferença de crente espiritual com crente carnal. Crente espiritual é aquele que busca uma vida de santidade, de temor de Deus, de obediência à palavra de Deus, de submissão, de louvor, de adoração, de amor, de comunhão. Mas tem o crente carnal. Versículo de número 3 de Gênesis 6 diz: então disse o Senhor:
o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois este é carnal. Pensa Deus falando isso. O homem se tornou carne, carnal, e os seus dias serão 120 anos. Depois dessa palavra profética aqui, o que Deus estava dizendo é o seguinte: daqui a 120 anos eu passo o rodo, passo o cutelo, passo a foice, o machado já está posto à raiz da árvore. O homem se tornou carnal, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Carnalidade é o estado de depravação moral do homem. Carnalidade é o estado de depravação moral do homem. É da natureza humana desejar algo barato e fácil. É da natureza humana. Tudo que é barato, fácil, o homem. Tem muita gente barateando o evangelho. Tem muita gente barateando a vida cristã. Tem muita gente barateando a igreja. Não entende o valor, não entende a importância da igreja, do evangelho, da vida cristã. Paulo chegou a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas tem muita gente barateando o evangelho, o Cristo, a igreja. Qualquer coisa substitui. O que estava acontecendo naquele tempo de Noé é que a carnalidade tomou conta e houve uma depravação moral, porque carnalidade, você tem que pensar em todo tipo de pecado moral. Crente carnal é crente que está em pecado. Deus, olha, eu não aguento mais, eu não suporto mais. É como se Deus estivesse olhando para a humanidade, dizendo assim: eu sinto náuseas, eu não suporto mais olhar para o homem que eu criei com tanto amor, com tanto carinho, com tanta perfeição, e esse homem se depravou moralmente. Um exemplo de carnalidade é o da igreja de Corinto. Deus olha para a igreja e diz: Paulo, exorta essa igreja para mim, por favor. Aí Paulo vai escrever para a igreja, e na primeira carta, e no capítulo 3, olha como ele começa, o versículo de número 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Pensa a dor no coração de Paulo, ele tendo que escrever essas palavras para a igreja, uma igreja que ele fundou, uma igreja que ele amara tanto. Não pude falar com vocês como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Vocês são imaturos demais. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O que levou Deus a destruir o mundo? A carnalidade do homem, a imoralidade do homem, a depravação moral do homem. Deus falou: não suporto mais. Esse era o comportamento do homem daquela época. O segundo comportamento, a maldade do coração do homem. Versículo 5. Versículo 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Maldade do coração. A maldade do coração nem sempre é expressada em palavras. Ela está lá no coração, naquele lugar que você segreda, que você não conta, mas você sabe que está lá. É a maldade por causa do pecado, e ela tomou conta do coração do homem, ela se multiplicou na terra, e era continuamente mal os desígnios do homem, do seu coração.
Meus irmãos, nós vivemos numa geração de gente má, que tem muita maldade no coração. Se o homem expressasse todo o seu sentimento ruim do seu coração, ele explodia com o mundo. Nós desejamos o mal para o próximo, desejamos o mal para alguém que faz alguma coisa que a gente fica contrariado. Basta a gente contrariar com alguém que a gente já deseja o mal. Isso é pecado. É o pecado que levou Deus a destruir o mundo. A maldade do coração do homem. Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra. Como as pessoas são más. Como as pessoas cometem maldade. Isso dentro da igreja. Tem muito crente que é maldoso. Deseja o mal para o irmão. Tem gente que chega a orar para Deus fuzilar o irmão. Deus podia arrebentar com a vida dele, porque aí pelo menos eu ficava livre desse irmão. Isso é maldade do coração. Está lá, ó, impregnado. Já passou pela mente, pelos olhos, desceu para o coração e contaminou o homem. A maldade, a carnalidade, a maldade do homem. Mas um terceiro comportamento levou Deus a perder a paciência. Pensa Deus sendo Deus que é tão longânimo, tão misericordioso, tão amoroso. Deus que é cheio de bondade e misericórdia. De repente ele olha para o homem e diz: não dá mais. Não dá. A corrupção do homem. O mundo se corrompeu de tal forma. Olha os versículos 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Corrupção. Meus irmãos, a gente fica pegando no pé dos políticos, dizendo que os políticos são corruptos, e são mesmos, com raras exceções. Os empresários são corruptos, sonegam impostos, pagam propina, e faz gambiarra daqui, faz gambiarra dali, e tem uma corrupção. Mas olha o retrato da realidade do nosso país. Bastou que o Congresso, junto com o governo, aprovasse um auxílio mensal para ajudar algumas pessoas que iriam passar por necessidades por causa do isolamento social, que a corrupção tomou conta. Não fica admirado se eu disser para você, não vou falar o nome, que um jogador de futebol que ganha milhões de reais, recebeu o auxílio, R$600, preso lá no presídio, recebendo o auxílio, médico recebendo auxílio, advogado recebendo o auxílio de R$600, pastor, o que é isso? Isso é corrupção, é porque a corrupção tomou conta do homem. Eu não preciso, mas eu quero, mas vai fazer falta para ele, não tem problema, eu quero. A corrupção tomou conta, e Deus diz: não dá mais, porque eu não criei o homem para se corromper dessa forma, eu não criei o homem para manchar o seu caráter, porque corrupção é mancha no caráter do homem. Você está degradando, você está enganando, você está falsificando, você está mentindo para tirar vantagem. Isso é corrupção, isso é pagar propina, isso é tirar vantagem. Imagina a situação, muitos na miséria, passando necessidade, fome, e um milionário tem que receber R$600 por mês, porque diz que é direito. A corrupção tomou conta do coração do homem. E não é só político não. Aliás, sabe por que existe político corrupto? Porque existe homens corruptos. Sabe por que existe corrupção? Porque existe corruptor.
E o pior de tudo, na igreja. A igreja mostra a sua face da corrupção, principalmente na época de política. Quando, se você me der isso e isso, eu voto. Se você me fizesse favor. Você quer ver um canto, coitado do Jean, se quiser ver o Jean perder o voto de alguém, é só pedir uma cesta para ele. Ele falou, infelizmente eu não posso te dar a cesta. Ele perde o voto. Isso é corrupção. E a corrupção está dentro da igreja. Só não estava dentro da casa de Noé. Porque ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus. Aí você pensa que nós vivemos num país de políticos corruptos. Engano seu, nós vivemos num país de gente corrupta, de uma população corrupta, de famílias corruptas, porque a corrupção tomou conta da humanidade. E é por isso que eu digo que nós estamos vivendo a crise do dilúvio, a crise da segunda vinda de Cristo. Porque tem muito crente que entra em crise só de pensar que Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele não quer deixar a terra, não. Tem muito crente que morre de medo de morrer. Parece que vai morrer e vai para o inferno. E toma cuidado, porque senão vai mesmo. O crente que tem medo de morrer está correndo um risco danado. Você não precisa também falar assim, ai morte, vem, me leva. Não precisa, né? Mas também não precisa entrar em pânico, de pensar que o mundo está chegando no fim. Está chegando, gente. Estamos vivendo a crise do fim do mundo. A crise de Noé. E foi o Senhor Jesus quem disse, a segunda vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Carnalidade, maldade e corrupção. Sabe qual é o quarto comportamento do homem que Deus falou não dá mais? A violência dos homens. Violência. Pensa no mundo violento. Pensa em pessoas violentas. Violência em casa, violência doméstica, violência no trânsito, violência nos estádios de futebol, violência nas filas dos bancos, violência dentro do supermercado. A violência tomou conta da humanidade. Veja os versículos 11 e 13. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então disse Deus a Noé, Noé, eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. O que leva Deus a destruir a terra? O que leva Deus a destruir o homem? A violência do homem. A violência destrói, mas Deus destrói o homem por causa da violência do homem. Transformação é o que a igreja precisa experimentar. Deus quer olhar para a igreja e dizer o que Ele disse para Noé: eu vou preservar sua família, minha família, porque vocês são tementes a mim, vocês são íntegros, são retos, vocês estão andando de acordo com a minha vontade. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Acerta a sua vida com Deus. Volta para Deus. Não fica olhando para o mundo, não. Você tem que abandonar as coisas do mundo. Voltar para Jesus. E ter a sua vida totalmente transformada. Porque senão você vai ficar justificando. Como sempre o pecador justificou.
é culpa dos políticos, é culpa do pecado, é a depravação moral. Está acontecendo algo. O que está acontecendo? Está acontecendo é que o juízo de Deus está chegando para a terra. Está acontecendo é que Deus vem julgar a terra. Esta crise ainda insiste em marcar e afetar nossa geração. As características dos dias de Noé são as mesmas características dos nossos dias. Pecado de carnalidade, todo tipo de imoralidade, de idolatria, de perversidade, pecado de maldade, pecado de corrupção, pecado de violência. A gente não está querendo dar nomes, mas, meus irmãos, são pecados, como o pecado da cobiça, o pecado da idolatria, o pecado da imoralidade, o pecado de colocar Deus à prova. Como Deus tem que resolver. Deus não tem que resolver nada. Deus é Deus, continua sendo Deus, e Ele sabe a hora certa. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Deus não vai trabalhar dentro do meu tempo. Eu já experimentei isso muitas vezes na minha vida. Ô Senhor, o Senhor podia resolver isso para mim. Resposta de Deus: não chegou a hora. A hora que chegar o momento certo, você vai ver. E no momento certo Deus age. Deus vai agir sobre essa terra, meus irmãos. Já está agindo. O juízo de Deus está vindo sobre o mundo. O juízo de Deus está aí. Como foi o juízo de Deus na época de Noé. Crente tem que tomar cuidado com o pecado da murmuração. Crente tem que tomar muito cuidado com esse pecado de pé na igreja, pé no mundo. Uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. Só surgir alguma coisinha, toma muito cuidado. Lembra do texto que a Marta usou aqui um dia desse no sermão dela? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado. Se está de pé, tome cuidado. A ideia de cair é ser desqualificado. A humanidade dos dias de Noé foram desqualificadas. O Dr. Shedd, ele diz que viver fora da comunhão com Deus e contar com a segurança eterna é tolice. Viver fora da comunhão com Deus e contar com a segurança eterna é tolice. E Deus está nos convidando é para voltar para Ele, para a comunhão com Ele, como Noé viveu. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. O mundo está em pecado, por isso que eu estou em pecado também. O mundo me faz pecar. Vai dizer isso para Deus lá naquele dia. Vai dizer para Deus que você pecou, ou você abandonou Deus, abandonou a igreja, porque você se decepcionou com a igreja. Vai dizer isso para Deus lá. Tá bom, você se decepcionou com a minha igreja, minha instituição, meu corpo, e agora você quer se justificar diante de mim? Vai dizer isso lá para ele. O mundo fascina e seduz, mas o mundo atrai e trai. O pecado mata. O pecado mata. Estava lendo esse texto aqui, Deus falando com Caim. Puxa, por que Caim não ouviu Deus? Não está na referência que eu passei para Ana, não. Não, está sim. Gênesis 4, versículo 7, Deus diz assim para Caim: se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Se procederes bem. Olha a segunda parte do texto. Mas, se não procederes bem, o pecado
pecado jaz à porta. Você não está procedendo bem, você não tem uma conduta que agrada a Deus, um comportamento, você não está vivendo de modo digno do Senhor, e quer proteção de Deus, e quer o cuidado de Deus sobre a sua vida. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. O crente tem que dizer não para o pecado, para o mundo, para a maldade, para a violência, para a corrupção, para a imoralidade, para a carnalidade. Tem que dizer não para o pecado e dizer sim para Jesus, dizer sim para Deus e deixar Deus transformar o seu coração, a sua mente. Nós somos transformados de glória em glória na própria imagem de Cristo. Diga não. Tem muita gente que vive uma falsa ilusão de que está no controle. Uma falsa ilusão de que está no controle. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo que diante de tudo isso, nós temos que responder a essa pergunta: como ser transformados para transformar vidas? Como ser transformados? Essa foi a pergunta inicial. Transformados para transformar vidas. Como? Eu quero ser usado por Deus. Quero ser uma bênção na minha família, no meu trabalho, na igreja. Quero viver em santidade e adoração ao meu Deus. Cantar para Deus 24 horas, louvar o Senhor 24 horas. Como ser transformado para transformar vidas? Primeiro, viva acima de tudo por modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Viva acima de tudo, acima da carnalidade, da imoralidade, da violência dos homens, da maldade dos homens, da corrupção, da ambição, da avareza, da cobiça, do orgulho. Você tem que viver acima de tudo isso, por modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. O Senhor Jesus disse assim: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar a essas coisas do mundo, você não pode ser discípulo de Jesus. Em segundo lugar, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Mesmo sozinho, no trabalho, em casa, desenvolva a sua salvação. Você vai ser usado por Deus. Viva em santo procedimento e piedade. Santo procedimento, como Noé vivia. Santifique a Cristo como Senhor em seu coração. Preserve a palavra da vida. Segura essa tocha, mesmo que esteja pegando fogo. É a palavra da vida. Preserve essa palavra. O que é o homem? O homem é um vaso criado por Deus, para ser usado por Deus. Não se deixe estragar pelo pecado. Não se deixe. Não se deixe enganar pelos prazeres do mundo. Viva para Deus. Viva para a glória de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque a sua vida da leitura da Bíblia em dias. Leia a Bíblia, faça a oração. Coloque a igreja onde Deus te colocou para servir como prioridade na sua vida. Você vai servir a Deus. O que é o homem? O homem é um vaso criado por Deus para ser usado por Deus. Criado por Deus para ser usado por Deus. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória
na sua própria imagem, como pelo Senhor. Somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Minha oração e o meu desejo é que, quando o mundo olhar para você, quando o mundo contemplar o seu rosto, o mundo possa contemplar não a sua imagem, mas a imagem de Cristo. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja no seu rosto. Que você possa resplandecer toda a glória da perfeição de Deus na sua vida. Porque foi para isso que Ele te criou. Não para o pecado, não para a maldade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus está voltando. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Você saia daqui transformado pelo poder da palavra de Deus.